Você já caminhou por um cemitério ao entardecer? Já sentiu aquela estranha mistura de paz e algo mais? Um arrepio que não tem nada a ver com o frio. Os cemitérios são lugares de descanso, mas também são arquivos de histórias não contadas, de sussurros presos entre o mármore frio e a terra revolvida. Esta noite, não vamos visitar esses lugares como simples espectadores. Vamos escutar. Você entrou em um reino onde o silêncio mente e a escuridão observa com 1000 olhos invisíveis. Você ousou buscar as histórias que se escondem nos panteões mais sombrios do mundo, desde os vales da Espanha até as florestas do Oregon. O que você está prestes a ouvir não são simples contos de fogueira. São ecos de terror, experiências que borraram a linha entre este mundo e o próximo, momentos em que a porta do além se abriu só um pouquinho, o suficiente para deixar escapar algo. Prepare-se. Apague as luzes, se tiver coragem. Aumente o volume e certifique-se de estar sozinho. Porque vamos abrir a porta para 10 histórias de terror em cemitérios. E eu te aviso, uma vez que você entrar, talvez não encontre a saída. História 1. O lamento que só se ouvia de olhos fechados em Huesca. O pequeno cemitério de Huesca não era um ponto turístico. Estava agarrado à encosta de uma colina, um conjunto desordenado de cruzes de ferro e lápides desgastadas pelo vento implacável que descia dos Pirineus. Era um lugar esquecido por todos, exceto pelo padre Damián. Damián não era um homem velho, mas o isolamento de sua paróquia rural lhe dera uma gravidade que superava seus 35 anos. Era um homem de lógica e fé, 2 pilares que raramente balançavam. Seu dever, numa tarde cinzenta de novembro, era simples, supervisionar a realocação de restos antigos no ossário, um trabalho sombrio, mas necessário, que exigia sua presença até o anoitecer. O sol se punha, tingindo o céu de um violeta doentio. O vento assobiava entre os ciprestes, um som agudo e constante. Damián estava sozinho. Os trabalhadores tinham ido embora há horas, deixando-o com seu breviário e o estalar do cascalho sob suas botas. Foi então que a dor começou. Uma enxaqueca pulsante que se apoderou da base do seu crânio, como um prego gelado afundando em sua nuca. Era um mal que sofria desde a infância. O médico sempre lhe dava o mesmo conselho: quando acontecer, padre, escuridão total. Feche os olhos. Deixe o nervo óptico descansar. Damián suspirou, esfregando as têmporas. Sentou-se num banco de pedra fria em frente ao túmulo de um nobre local do século XVII. A dor se intensificou. Obedecendo ao conselho médico, fechou os olhos. O vento parou. Não parou, foi substituído. Na escuridão de suas pálpebras fechadas, um som nasceu. Era um choro. Um lamento feminino, tão fino quanto um fio de seda, mas carregado com um peso de miséria insondável. Era um soluço abafado, o som de alguém que chorou por séculos e já não tem forças, apenas dor. Damián abriu os olhos de golpe. Silêncio. O vento voltou a assobiar entre os ciprestes. O estalar de um galho seco. O bater do seu próprio sangue nos ouvidos, amplificado pela enxaqueca. Mas nada mais. O ar estava vazio. Estresse, murmurou. O vento pregando uma peça. Olhou ao seu redor. As lápides o observavam, silenciosas. A capela ao fundo do cemitério era uma silhueta escura contra o céu moribundo. Estava sozinho. A dor de cabeça piorou, uma pressão insuportável. Sentiu náuseas. Só um momento, pensou. Só preciso descansar a vista. Voltou a fechar os olhos. O choro voltou no mesmo instante. Não era sua imaginação. Dessa vez era mais claro, mais próximo. Não era apenas tristeza, havia terror nele. Era o lamento de uma mulher jovem, e vinha de algum lugar à sua direita. Abriu os olhos.
Silêncio. O pânico, uma emoção alheia a Damian, começou a subir por sua garganta. Isso era impossível. O som estava condicionado à ausência de luz em seus olhos. Era loucura. Decidiu fazer um experimento, como um cientista num laboratório. Concentrou-se, respirou fundo e, como quem se prepara para pular em água gelada, fechou os olhos com força. Ajuda, por favor, frio, tenho tanto frio. As palavras se misturavam com o choro. A voz estava agora em seu ouvido, como se alguém estivesse inclinado sobre ele no banco de pedra. Abriu os olhos com violência, quase caindo do banco. Levantou-se num salto, seu coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Nada. Absolutamente nada. O cemitério estava quieto, banhado pela luz pálida da lua que surgia entre as nuvens. "Quem está aí?" gritou. Sua voz soou fraca contra o vento. Ninguém respondeu. Isso é o diabo, pensou. Um teste. A exaustão está me deixando vulnerável. Decidiu ir embora. Pegou sua bolsa, seu breviário caiu no chão. Abaixou-se para pegá-lo e, ao fazê-lo, a tontura da enxaqueca o obrigou a fechar os olhos por um segundo para manter o equilíbrio. Foi apenas uma piscada. Um segundo. Mas nesse segundo, o choro se transformou em um grito. Um berro dilacerante de puro terror e agonia que explodiu diretamente dentro do seu crânio, tão forte que o fez cair de joelhos. Com os olhos arregalados, ofegante sobre o cascalho, Damian percebeu a verdade. O som não vinha do cemitério. Não vinha do vento. Vinha da escuridão. Levantou-se, tropeçando, e correu para o portão de ferro forjado. Não olhou para trás. Correu pela trilha escura até a casa paroquial, o som de sua própria respiração sufocada preenchendo a noite. Naquela noite, o padre Damian não dormiu. Sentou-se na cozinha com todas as luzes acesas, os olhos abertos até arderem, lutando contra o impulso de piscar. Porque sabia o que o esperava. Descobriu que a enxaqueca havia desaparecido. Mas o preço desse alívio foi aterrorizante. Percebeu que não precisava fechar os olhos para ouvi-la. Agora, o silêncio era suficiente. Na quietude da noite, entre o tic-tac do relógio, se ele se concentrasse o mínimo que fosse, podia ouvi-la. Um sussurro fraco, no limite da audição. Frio. Nunca soube quem era. Os registros do cemitério eram antigos e incompletos. Os moradores falavam de uma mulher acusada de bruxaria enterrada em terra não consagrada, mas eram apenas isso, histórias. O padre Damian solicitou transferência uma semana depois. Foi para uma paróquia movimentada na cidade, um lugar cheio de trânsito, sirenes e barulho constante. Garantiu que nunca mais houvesse silêncio. Mas às vezes, no meio da noite, ele acorda em seu pequeno apartamento, e o ruído da cidade parece desaparecer. E nessa quietude artificial, ele sabe que ela continua lá, do outro lado de suas pálpebras. Esperando. Chorando na escuridão eterna que ambos compartilham, uma escuridão que só se ativa quando ele fecha os olhos. O silêncio nunca voltou a ser o mesmo para o padre Damian. E para você, a noite apenas começa. Se este primeiro arrepio percorreu suas costas, demonstre. Deixe seu like para que esta história saiba que você a ouviu. E inscreva-se no canal se tiver coragem, porque ainda restam 9 portas para abrir. Você não vai querer se perder na escuridão sozinho, vai? História 2. A capa do sacerdote que foi puxada por algo invisível em Tamaulipas. O Panteão Municipal de Tampico, em Tamaulipas, não é um lugar para os fracos de coração. É um labirinto de túmulos superlotados, estátuas de anjos com rostos corroídos pelo sal do Golfo, e uma umidade tão densa que parece uma mortalha viva. Aqui, os mortos estão inquietos.
As histórias de aparições são tão comuns quanto as flores de cempasúchio em novembro. Mas o padre Gabriel não acreditava nessas histórias. Era um homem pragmático, enviado ali não para caçar fantasmas, mas para oficiar um enterro tardio. Um jovem de uma família rica da cidade havia falecido tragicamente, e a família insistiu em uma cerimônia ao entardecer. Gabriel detestava enterros ao entardecer. A luz em Tamaulipas morre rápido, passando de um laranja brilhante a um roxo profundo em questão de minutos, e a escuridão naquele panteão parecia predadora. Chegou vestindo sua batina e uma capa pluvial pesada, bordada com um fio de ouro, uma vestimenta reservada para ocasiões solenes. Fazia um calor sufocante, e o tecido parecia chumbo sobre seus ombros. A família chorava em silêncio junto ao caixão de mogno polido. Gabriel começou o rito. Sua voz, firme e treinada, cortava o ar denso. Ego sum resurrectio evita. Enquanto recitava as orações, uma sensação de desconforto se instalou nele. Não era medo, mas a sensação de estar sendo observado. Levantou os olhos. A família olhava para o caixão. Os trabalhadores do cemitério esperavam com suas pás, fumando cigarros a uma distância respeitosa. Não havia mais ninguém. Continuou, sua voz ressoando entre os túmulos. O sol desapareceu atrás do muro do cemitério, mergulhando o corredor de túmulos numa sombra instantânea. Foi então que ele sentiu um puxão. Não foi um roçar, não foi o vento. Foi um puxão agudo e deliberado na barra de sua capa pluvial. Um puxão tão forte que quase o fez perder o equilíbrio, obrigando-o a dar um passo para trás para não cair. Parou no meio de uma frase. O silêncio que se seguiu foi repentino e pesado. Olhou para baixo. Não havia nada. O chão de cascalho estava vazio. Não havia galhos, nem raízes expostas. A capa estava intacta. A família o olhava, seus rostos chorosos agora marcados pela confusão. Padre, sussurrou a matriarca. Gabriel pigarreou, ajeitando a estola. Perdoem-me. Atribuiu o puxão a um enrosco no atril de metal onde descansava seu livro de orações. Sim, devia ser isso. Retomou a oração, mas sua voz havia perdido a confiança. Agora estava consciente do peso da capa, de como ela pendia em suas costas. A sensação de ser observado se intensificou. Sentia como se dezenas de olhos invisíveis estivessem fixos nele, não na família, mas nele. O ar esfriou de repente, uma mudança antinatural no calor pegajoso de Tamaulipas. Um arrepio percorreu as costas de Gabriel, eriçando os pelos sob a batina. Requiem aeternam dona ei, domine. Outro puxão. Desta vez foi inconfundível. Foi violento. Não foi um puxão para baixo, como um enrosco, mas um puxão para trás. Com uma força tal que o tecido se esticou ao redor do seu pescoço, cortando sua respiração por um segundo. Gabriel cambaleou para frente, agarrando-se ao atril para não cair sobre o caixão. Seu livro de orações caiu no chão com um baque surdo. Mãe de Deus! Exclamou um dos trabalhadores, soltando sua pá. O padre se virou, seu coração disparado. Esperava ver um brincalhão, uma criança, alguém. Não havia ninguém. Estava num corredor estreito entre duas fileiras de mausoléus altos. A única saída estava atrás da família. Atrás dele só havia um muro de mármore sólido, o túmulo de algum general esquecido. Não havia lugar para ninguém se esconder. Padre, o senhor está bem? Perguntou o irmão do falecido, aproximando-se. Gabriel não conseguia falar. Estava pálido, seus olhos fixos no espaço vazio atrás dele. Podia sentir. Não era apenas uma presença, era uma força. Uma força que o estava testando, que o estava desafiando. Terminem, disse Gabriel, sua voz apenas um sussurro.
Fez um sinal trêmulo aos trabalhadores. Terminem agora. Abaixou-se para pegar seu livro, ao fazê-lo, sentiu pela terceira vez. Desta vez não foi um puxão. Foi um agarre. Sentiu, com uma clareza que gelava o sangue, a forma de uma mão. Uma mão grande, fria e nodosa, que se fechou sobre o tecido de sua capa, bem na parte inferior das costas. Não puxou. Apenas segurou. Gabriel ficou paralisado. O terror era tão absoluto que lhe roubou o fôlego e o movimento. Podia sentir o peso dessa mão invisível, a pressão de dedos inexistentes apertando o tecido pesado bordado. Queria gritar, mas sua garganta estava fechada. Queria correr, mas seus pés estavam pregados no chão. A mão começou a puxar. Lenta, firme, inexoravelmente. Estava arrastando-o para trás, em direção à parede do mausoléu. Algo me pegou, gritou finalmente, sua voz quebrada pelo pânico. O grito quebrou o feitiço. Os dois trabalhadores, homens calejados por anos de trabalho no panteão, viram o terror puro no rosto do sacerdote. Viram como o padre, um homem corpulento, se inclinava para trás como se estivesse sendo arrastado por um cabo. Um deles correu e agarrou Gabriel pelos braços. Padre, segure! No momento em que o trabalhador tocou o sacerdote, o agarre desapareceu. A capa caiu flácida. Gabriel colapsou para frente, caindo nos braços do trabalhador. Ofegava, seus olhos esbugalhados de terror. A família gritava. Os outros trabalhadores recolheram suas ferramentas e começaram a selar o túmulo numa velocidade frenética, sem se importar com a formalidade. Gabriel nunca terminou o rito. Foi escoltado para fora do cemitério, tremendo tão violentamente que mal conseguia caminhar. Nunca olhou para trás. Ao chegar à segurança da igreja, tirou a capa pluvial. Sobre o tecido dourado, na parte inferior das costas, exatamente onde havia sentido a mão, não havia sujeira nem rasgos. Havia 5 marcas escuras, como manchas de óleo ou umidade, dispostas na forma inconfundível de uma marca de mão. Uma mão que não pertencia a nenhum ser vivo. O padre Gabriel se recusou a colocar os pés novamente no panteão municipal de Tampico. A capa foi queimada. Mas a lembrança daquele agarre, a sensação daquela força invisível que o reclamava das sombras, o perseguiu em cada missa, em cada confissão. Percebeu que o pragmatismo era um escudo muito fino contra as coisas que espreitam na escuridão de Tamaulipas, coisas que não precisam de olhos para te ver, e que têm força suficiente para te arrastar com elas. O peso do dever pode ser esmagador, mas o peso de uma mão invisível é aterrorizante. Você já sentiu essa presença ao seu lado? Se essa história gelou seu sangue, deixe um like para mostrar seu respeito aos que caminham por esses corredores escuros. Inscreva-se, porque o próximo ritual acontecerá no Oregon. E acredite, você não vai querer enfrentá-lo sozinho. História 3. O crucifixo que girou para olhar o padre no Oregon. A floresta do Oregon tem uma qualidade antiga, uma paciência úmida que devora tudo. As árvores crescem tão juntas que o sol do meio-dia é apenas um rumor, e a chuva é uma companheira constante que transforma a terra numa sopa fria. No coração desta floresta, nos arredores de uma cidade madeireira quase fantasma, ficava o cemitério de Saint-Jude. Não era um lugar de paz. Era um lugar de musgo e abandono. O padre Matias tinha sido designado para esta paróquia esquecida há 6 meses. Era um homem de fé rígida, um tradicionalista que acreditava no poder dos símbolos, no peso do ritual. Via o mundo em absolutos, Deus e o diabo, o sagrado e o profano. Sua missão autoimposta era restaurar a santidade de Saint-Jude, um cemitério que havia se tornado selvagem, onde as lápides dos primeiros colonos afundavam na terra fofa, cobertas por um manto de era e musgo verde esmeralda. Numa tarde de terça-feira,
com o céu cor de aço e uma garoa fina caindo, Matias estava na seção mais antiga do cemitério. Estava sozinho, como sempre. O único som era o gotejar constante dos galhos e o estalar de suas botas sobre a terra encharcada. Usava sua estola roxa e seu aspersório de água benta. Requiescat in pace, murmurava, borrifando a água sobre uma lápide quase ilegível. Sentia um aperto no peito. Não era medo, ele não temia os mortos. Era algo mais. Uma sensação de intrusão, como se a própria floresta o estivesse observando com uma indiferença hostil. O ar cheirava a terra molhada e a algo mais, um cheiro azedo de decomposição que não era normal. Chegou ao túmulo de Jedediah Crow, o fundador da cidade, um homem de quem se dizia ter acumulado fortuna através de tratos obscuros e uma crueldade lendária. Seu túmulo era o maior, um bloco de granito preto que parecia resistir ao musgo e ao tempo. Incrustado na face da lápide, em vez de um anjo, havia um pesado crucifixo de bronze. Era uma peça estranha. A figura de Cristo não era de serena resignação, mas parecia contorcida pela dor. O bronze estava coberto de uma pátina esverdeada, e o rosto estava inclinado para o chão, como era tradicional. Matias parou em frente a ela, levantando seu livro. O silêncio ficou mais profundo. A garoa cessou, mas o gotejar das árvores continuou, como um relógio. Começou a oração. In nomine Patri, et Filii. Um vislumbre de movimento em sua visão periférica. Parou. Olhou fixamente para o crucifixo. Estava exatamente como antes, imóvel, frio e molhado. O frio está me afetando, pensou, balançando a cabeça. A solidão do Oregon era diferente da do seu seminário em Roma. Continuou, sua voz mais forte dessa vez, como para reafirmar sua autoridade. Te rogamus, domine, ut. Um som. Um guincho baixo, agudo, o som de metal velho arranhando pedra. Matias congelou. Seu hálito virou uma nuvem de vapor diante do rosto. O frio, que tinha sido apenas um incômodo, tornou-se de repente penetrante, um frio antinatural que parecia manar do túmulo de Crow. Olhou para o crucifixo. O coração deu um solavanco tão violento que sentiu dor. O crucifixo tinha se movido. Não estava inclinado para baixo. Agora estava quase horizontal, paralelo ao chão. Era impossível. Estava incrustado no granito. Matias deu um passo para trás, sua mão agarrando o aspersório com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. É um truque de luz. O solo está cedendo. Enquanto formulava desculpa, o guincho voltou, mais forte dessa vez, um lamento de metal protestando, um som de ossos velhos sendo quebrados. Lentamente, com uma deliberação infernal, o crucifixo de bronze continuou sua rotação. Não estava caindo. Estava girando sobre um eixo invisível. Matias observava, paralisado por uma mistura de terror e fascinação sacrílega. Viu como a figura de bronze, o símbolo de sua fé, o pilar de sua existência, se retorcia na pedra. Parou. O movimento cessou. Mas a posição final foi a profanação definitiva. O crucifixo tinha se inclinado para cima e para o lado. A figura de Cristo, seu rosto de bronze esverdeado, já não olhava para a terra que reclamava. Estava olhando para ele. O padre Matias sentiu o sangue gelar nas veias. Não era uma ilusão. A cabeça de bronze, com suas órbitas vazias e sua coroa de espinhos, estava inclinada. Tinha girado como se tivesse um pescoço vivo, como se quisesse observá-lo. Não havia ameaça no gesto. Não havia ira. Apenas uma observação fria, calculadora e paciente. O símbolo sagrado, sua armadura contra a escuridão, havia sido possuído, corrompido, e agora o estudava. Um sussurro se formou no ar,
Não parecia vir do túmulo, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Não eram palavras, mas a ideia de uma risada, seca como folhas mortas. "Afasta-te, Satanás!", gritou Matias, jogando a água benta com um movimento espasmódico. A água atingiu o granito e o bronze. O único efeito foi que a água pareceu chiar, evaporando instantaneamente com um silvo, como se o túmulo estivesse em brasa, apesar do frio glacial que emitia. O crucifixo não se moveu. Continuou observando. Matias sentiu sua fé rachar, não pela dúvida, mas pelo terror. Percebeu que o que habitava o túmulo de Jedediah Crow não temia seus símbolos. Ele os usava. O padre soltou seu livro de orações. Caiu aberto na lama. Deu outro passo para trás, depois outro. E então correu. Quebrou sua própria regra de nunca dar as costas ao mal. Correu, tropeçando em raízes ocultas e lápides afundadas, sem se importar com a dignidade. Correu através da garoa que voltava a cair, correu até que o som de sua própria respiração sufocada fosse a única coisa que podia ouvir. Trancou a seção antiga do cemitério no dia seguinte, citando o risco de afundamento do terreno. Mentiu ao seu bispo, dizendo que os rituais de bênção estavam completos. Nunca voltou a entrar. Mas sabia, cada noite quando se deitava na casa paroquial, que na escuridão da floresta do Oregon, sob a chuva incessante, um crucifixo de bronze estava virado num túmulo de granito. E estava observando, mesmo agora. Esperando. Quando os símbolos sagrados se voltam contra você, onde você pode se esconder? Se este sacrilégio provocou um arrepio na sua alma, deixe seu like. E inscreva-se agora mesmo, porque a escuridão está se tornando espessa. O próximo túmulo que visitaremos, em León, não apenas observa, ele respira. História 4. O túmulo que exalava ar quente em León. O cemitério de León, em Guanajuato, é famoso por suas catacumbas e o ar seco que mumifica os corpos, preservando uma careta grotesca no rosto da morte. Mas o padre Anselmo, um homem idoso com olhos cansados e uma fé testada pelo tempo, não estava lá pelas múmias turísticas. Estava na seção moderna do panteão, sob um sol implacável, para abençoar um túmulo recém-selado. Era um dia incomumente frio para León. Um vento seco e cortante varria a poeira entre as lápides, fazendo Anselmo ajustar o cachecol. O enterro tinha sido simples, uma mulher idosa, Dona Elodia, que morrera sozinha. Não havia família presente, apenas Anselmo e 2 coveiros que já tinham se retirado para a sombra da capela. O túmulo era uma cripta de cimento simples, mal acabada. O cimento ainda estava fresco nas bordas, um cinza pálido contra a terra marrom e seca. Anselmo suspirou, o ar frio formando uma nuvem branca diante do seu rosto. Abriu seu livro de rituais. "Aqui estamos, Elodia", murmurou, mais para si mesmo do que para o túmulo. "Que encontre a paz que..." Parou. Algo estava errado. O ar diante do seu rosto, seu próprio hálito, tinha sido visível, uma nuvem de vapor. Mas o ar sobre o túmulo se movia. Semicerrou os olhos. Bem no centro da lápide de cimento, o ar tremia, como o calor que sobe do asfalto no verão. Era uma distorção visual, uma ondulação preguiçosa. Que estranho, pensou. O sol estava oculto pelas nuvens, não havia fonte de calor. Aproximou-se um passo. O vento era frio em suas bochechas, em suas mãos. Mas quanto mais se aproximava do túmulo, menos sentia o frio. Era como se o túmulo emitisse uma bolha de calor. Anselmo era um homem curioso, um traço que às vezes lhe trazia problemas. Tirou uma luva de lã e estendeu a mão nua sobre a lápide, sem chegar a tocá-la. O frio desapareceu, substituído por um calor seco e estagnado. Era como enfiar a mão sobre um forno ligado. "Por Deus!", exclamou, retirando a mão num salto.
Olhou para a palma. Estava vermelha, como se tivesse chegado perto demais do fogo. O medo, uma emoção que Anselmo raramente sentia, começou a se instalar em seu estômago. Isso não era natural. O cimento estava frio ao toque nas bordas, mas o centro ardia. Inclinou-se, seu rosto agora diretamente sobre a ondulação de calor. E então, ele sentiu um sopro. Não era o vento. Era um pulso deliberado de ar, morno e seco, que saiu do túmulo. Golpeou seu rosto. Mas o pior não foi o calor. Foi o cheiro. Cheirava a enxofre queimado, a cinza antiga e a algo mais, algo orgânico e doce, um cheiro de carne velha cozinhando lentamente. Anselmo recuou, engasgando, cobrindo a boca e o nariz com a manga. O cheiro era vil, uma pestilência infernal que grudava no fundo de sua garganta. Padre, gritou um dos coveiros de longe, notando seu comportamento errático. Está tudo bem? Anselmo não conseguia responder. Olhava fixamente para o túmulo, sua mente lutando para encontrar uma explicação racional. Uma reação química no cimento? Gases subterrâneos? Enquanto observava, o cimento começou a mudar. No centro da lápide, onde o calor era mais intenso, o cinza pálido começou a escurecer. Uma cor avermelhada, como ferrugem ou sangue seco, floresceu sob a superfície, espalhando-se em padrões fractais, como veias. O cimento não estava manchado, estava mudando de dentro para fora. O calor se intensificou. Já não era uma ondulação, era um pilar visível de ar distorcido. E então, o túmulo exalou. Foi um suspiro longo, gutural e quente. Um sopro de ar tão potente que levantou poeira do chão aos pés de Anselmo e jogou seu cachecol para trás. O cheiro de enxofre e carne queimada foi avassalador, fazendo-o vomitar. Caiu de joelhos, enjoado e aterrorizado. O coveiro mais jovem corria agora em sua direção. Padre Anselmo! O que houve? Anselmo só conseguiu apontar para o túmulo com uma mão trêmula. Não se aproxime. O coveiro parou a alguns metros de distância, seus olhos arregalados. Ele também podia ver agora. O túmulo inteiro parecia vibrar, e a cor avermelhada tinha se espalhado, formando uma mancha escura quase negra no centro. O ar sobre ela era uma chaminé invisível. É o diabo, sussurrou o jovem coveiro, benzendo-se com mãos trêmulas. Ele a levou. Dona Elodia. Anselmo levantou-se, apoiando-se no ombro do jovem. O calor do túmulo era tão intenso que podia senti-lo mesmo a vários metros de distância. Era um farol de maldade pura no cemitério frio. Água benta, ofegou Anselmo. Traga o balde grande. O jovem correu. Anselmo, recuperando um pingo de seu dever, começou a rezar. Exorcizamuste, hominis imundo spiritus. Cada palavra era um esforço. Sentia como se estivesse gritando contra uma fornalha. O jovem voltou com o balde de metal cheio de água benta. Padre, não! Mas Anselmo pegou o balde. Com um grito que era metade oração e metade desafio, jogou o conteúdo sobre o túmulo. O som foi ensurdecedor. Não foi o chiar da água sobre pedra quente. Foi um rugido. Um som infra-humano de ira e dor que pareceu sair das entranhas da terra. A água atingiu a lápide e evaporou instantaneamente numa nuvem massiva de vapor fervente e pestilento. A explosão de vapor jogou os dois no chão. Quando o vapor se dissipou, o túmulo estava em silêncio. O calor tinha ido embora. A cor avermelhada tinha desaparecido. O cimento estava simplesmente molhado. E o ar estava frio de novo. Tão frio quanto antes. O padre Anselmo nunca falou oficialmente do incidente. O que podia dizer? Que um túmulo tinha respirado o fogo do inferno.
Assinou o relatório, declarando o túmulo abençoado. Mas os coveiros sabiam a verdade. Evitaram essa sessão do panteão durante anos. E Anselmo, em seus últimos dias, confessou a um jovem sacerdote que o terror não era o calor, nem o cheiro. Era a implicação. Percebeu que o que quer que estivesse dentro daquele túmulo não estava morto. Estava sendo consumido. E o que ele sentiu não foi uma exalação, era o hálito quente da coisa que o estava consumindo de baixo para cima. Existem lugares onde a Terra Santa não oferece proteção, apenas serve como a tampa de uma panela fervendo. Se você sentiu o calor desse túmulo na sua própria pele, deixe seu like. Seu apoio é uma luz na escuridão. E inscreva-se se tiver coragem de continuar caminhando, porque no Novo México, o silêncio está prestes a ser quebrado pelo som de correntes. História 5. As correntes que se arrastavam à noite num panteão do Novo México. O deserto do Novo México é um lugar de extremos. O dia te queima com um sol branco e implacável, e a noite te congela com um frio que parece vir das estrelas. Neste deserto, nos arredores de uma cidade quase fantasma, jaz o panteão de São Albino. É um lugar de adobe desmoronando e cruzes de ferro enferrujadas, um lugar tão seco que nada parece apodrecer, apenas secar e perdurar. Tomás era o zelador, o guardião, de São Albino. Tinha sido por 40 anos. Era um homem com a pele como couro velho e uma fé simples, acreditava no trabalho duro, no sol da manhã e que os mortos estão mortos. Não acreditava nas histórias que os jovens contavam. Era uma noite de lua cheia, tão brilhante que o cemitério estava banhado numa luz prateada e fantasmagórica. O ar era gélido. Tomás fazia sua ronda final, o som de suas botas pesadas sobre o cascalho era o único som em quilômetros. Ou era o que ele pensava. Estava fechando a grade da seção dos mausoléus, um corredor estreito formado por túmulos de famílias ricas da época da mineração, quando ouviu clim! Um som metálico, agudo. Tomás parou. Escutou. Apenas o vento. Ia continuar caminhando, pensando que fora o assentamento da grade, quando ouviu de novo. Clim! SHHHHHHHH. Era um som de arrastar. Um som pesado. Como algo metálico sendo arrastado lentamente sobre a pedra. Quem está aí? Gritou Tomás. Sua voz soou surpreendentemente forte no silêncio. São os moleques, vocês vão ver. Pensando que eram vândalos, Tomás acendeu sua lanterna pesada e caminhou em direção ao corredor dos mausoléus. O som parecia vir da curva, no final do corredor. Clim! SHHHHHHHH. Drag. O som era mais forte agora. Era inconfundível. Eram correntes. Correntes grandes, pesadas, como as de um navio. Tomás franziu a testa. Como era possível? Não havia nada assim no cemitério. Apressou o passo, sua lanterna cortando a escuridão. Saiam daí! Vou chamar o xerife. Dobrando a esquina do mausoléu da família Salazar, o som se tornou ensurdecedor. Estava bem na sua frente. Clunk! SHHHHH. Clunk! Tomás levantou a lanterna, pronto para surpreender os engraçadinhos. Não havia ninguém. O corredor estava vazio. A luz prateada da lua iluminava um caminho de cascalho e pedra, ladeado por portas de mármore e ferro. Não havia nenhum lugar para se esconder. Mas o som estava ali. Bem aos seus pés. Tomás baixou o feixe de luz, seu coração começando a bater num ritmo pesado e frio. O som parou. Olhou para o chão. O cascalho estava intacto. A poeira, fina como farinha, estava imóvel. Estou velho, murmurou, sentindo-se um tolo. O vento nas grades.
Virou-se para ir embora. E no instante em que deu as costas, o som explodiu atrás dele, tão forte e violento que o fez pular. Clank! Drag! Clank! Virou-se de golpe. Desta vez, viu algo. Não viu ninguém. Mas viu o efeito. Viu o cascalho do chão se mover. Viu pequenas pedras saltarem e a poeira levantar, como se algo imensamente pesado estivesse sendo arrastado por uma força invisível, bem na sua frente. Ficou paralisado pelo terror. O som se movia, afastando-se dele, em direção ao final do corredor, rumo à cripta mais antiga, a dos irmãos Montoya, de quem se dizia que haviam acorrentado seus trabalhadores até a morte em suas minas de prata. Tomás, contra o bom senso, seguiu. O terror foi substituído por uma necessidade desesperada de entender. Seguiu o som, agora mais rítmico, mais deliberado. Passou junto ao túmulo dos Salazar, junto aos anjos chorosos dos Griego. O som estava sempre uns 10 metros à frente dele, invisível mas inegável. Chegou ao final do corredor. O caminho terminava na parede de rocha do cânion. Não havia saída. O som parou. Um silêncio total caiu sobre o cemitério. A lua se escondeu atrás de uma nuvem fugaz. Tomás estava na escuridão total. Acendeu sua lanterna. O feixe de luz tremia em sua mão. Apontou a luz para o chão. E então sentiu que o sangue virava gelo. A poeira e o cascalho estavam revolvidos. E no chão seco, onde ninguém havia caminhado, havia 2 sulcos. 2 linhas profundas, paralelas, como se algo com um peso impossível tivesse sido arrastado de onde ele estava, até a porta de ferro maciço da cripta dos Montoya. Os sulcos não terminavam perto da porta. Terminavam na porta. Como se a coisa tivesse sido arrastada através do metal sólido. Tomás se aproximou, tremendo. Apontou a luz para a porta de ferro. Estava fria, enferrujada e fechada com um cadeado que estava ali há 100 anos. Enquanto observava, um último som saiu da cripta. Não foi um arrastar. Foi o som final de correntes pesadas sendo soltas, caindo num amontoado sobre um chão de pedra. Clang! Tomás não correu. Homens como ele não correm. Mas caminhou para trás, sem tirar a luz da porta. Caminhou todo o trajeto de volta, saiu pelo portão principal, trancou e nunca mais voltou. Deixou as chaves na caixa de correio da prefeitura na manhã seguinte. 40 anos de serviço terminados num instante. Por que Tomás acreditava que os mortos estavam mortos? Mas naquela noite, no panteão de São Albino, aprendeu que alguns mortos não estão em paz. Alguns, simplesmente, estão esperando que os soltem. O silêncio do deserto agora tem um novo som. O som do ferro e da eternidade. Se essas correntes te deixaram arrepiado, deixa um like. Queremos saber se você está ouvindo conosco. E inscreva-se no canal, porque o próximo encontro é em Coahuila, e a entidade que nos espera não precisa de rosto para te ver. História 6. A mulher sem rosto que seguiu o sacerdote em Coahuila. O calor no panteão da pequena cidade de Viesca, Coahuila, era um castigo físico. Eram 4 da tarde e o sol batia nas lápides brancas com tanta força que o ar brilhava. O padre Arturo estava suando em bicas sob sua batina preta, enquanto dava os últimos ritos no enterro humilde. Arturo era jovem, recém-saído do seminário, e este era seu primeiro destino. Um lugar de poeira, calor e uma fé tão antiga e dura quanto a terra do deserto. O enterro terminou. A família, vestida de luto rigoroso, foi embora lentamente, um pequeno grupo de dor negra contra a poeira branca. Arturo ficou para trás para guardar seus olhos e sua estola. Estava sozinho. O cemitério era murado, um quadrado de adobe no meio do nada. Enquanto guardava seu livro,
sentiu a inconfundível sensação de estar sendo observado. Levantou os olhos. No canto mais distante do cemitério, junto ao muro onde os túmulos mais velhos desmoronavam, havia uma figura. Era uma mulher. Estava de pé, completamente móvel, vestida com um traje de luto preto, antiquado, com um chapéu e um pesado véu de rede que lhe cobria o rosto. Arturo sentiu uma pontada de compaixão. Uma enlutada tardia, pensou. Terminou de guardar suas coisas e assentiu com a cabeça na direção da mulher, um gesto de reconhecimento. Ela não se moveu. Não retribuiu o gesto. Arturo começou a caminhar em direção à única saída, o portão de ferro no lado oposto. O sol estava diretamente sobre ele, e sua sombra era uma pequena poça escura aos seus pés. Depois de caminhar uns 20 passos, a sensação de ser observado se intensificou tanto que se tornou uma coceira na nuca. Parou. Olhou para trás. A mulher já não estava no canto. Agora estava de pé no centro de um caminho de cascalho, a uns 30 metros de distância. Mais perto. Muito mais perto. Continuava imóvel, de frente para ele, com um véu preto ocultando o rosto. O coração de Arturo deu um salto. Não tinha ouvido passos. Não a tinha visto se mover. O silêncio do cemitério era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido de alguma mosca. Senhora, chamou, sua voz soando estranhamente fraca. O panteão está para fechar. A senhora está bem? A mulher não respondeu. Apenas ficou ali, uma estátua negra sob o sol branco. Arturo sentiu um arrepio, uma brisa gelada no meio do calor sufocante. Decidiu que era melhor ir embora. Apertou o passo em direção à saída. Crack! Um som de cascalho sendo pisado. Atrás dele. Virou-se de golpe, seu coração agora martelando contra as costelas. A mulher estava a apenas 10 metros. Estava tão perto que agora podia ver os detalhes do vestido. Era de um estilo que não via há 80 anos, veludo pesado, inapropriado para aquele calor. E o véu era grosso. Grosso demais. Não se podia ver nada através dele. Afaste-se, gritou Arturo, recuando. Em nome de Deus! A mulher deu um passo. Depois outro. Movia-se com uma graça lenta, antinatural, deslizando sobre o cascalho sem fazer ruído. O único som era o que ele mesmo tinha feito. O pânico se apoderou dele. Arturo deu meia volta e correu para o portão. Mas em sua pressa, tropeçou numa pequena borda de cimento e caiu de joelhos. A bolsa com seus olhos se abriu, espalhando seu conteúdo na poeira. Não, 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 gemeu, tentando recolher as coisas. Uma sombra caiu sobre ele. O sol tinha sido bloqueado. Arturo congelou. O calor desapareceu, substituído por um frio de tumba. Lentamente, com um terror que paralisava cada músculo, levantou a cabeça. A mulher estava de pé sobre ele. Estava a centímetros de distância. Podia cheirá-la. Cheirava a poeira, a tecido guardado por décadas, e a algo mais, um cheiro metálico, como moedas velhas. Por favor, sussurrou ele, seus olhos fixos no véu preto. Ela não disse nada. Num silêncio que pareceu durar uma eternidade, a mulher levantou lentamente suas mãos enluvadas. Não eram mãos ameaçadoras. Eram lentas, deliberadas. Agarrou a borda do véu. Não, ofegou Arturo. Com um movimento fluido, ela levantou o véu. O padre Arturo abriu a boca para gritar, mas nenhum som saiu. Debaixo do véu não havia nada. Não um crânio. Não um rosto decomposto. Não havia nada. Era uma superfície lisa, pálida e brilhante, como porcelana sem pintura ou um ovo perfeitamente polido.
Não havia olhos. Não havia nariz. Não havia boca. Não havia nem o menor traço. Apenas uma extensão lisa de pele que lhe devolvia o reflexo distorcido de seu próprio rosto aterrorizado. A coisa sem rosto se inclinou em sua direção. Inclinou-se tanto que seu rosto liso estava a centímetros do dele. Arturo podia sentir o frio que emanava dela. Sentiu uma pressão em sua mente. Não era um som, mas era uma pergunta. A criatura estava lhe perguntando algo numa linguagem que não usava palavras. Estava perguntando por que ele havia interrompido seu luto. O terror quebrou a paralisia de Arturo. Deixou escapar um grito abafado e se arrastou para trás, chutando poeira, deixando suas coisas santas espalhadas pelo chão. Levantou-se e correu. Correu sem olhar para trás. Saiu pelo portão de ferro, correu pela rua de terra, correu até chegar à pequena igreja. Trancou-se na sacristia, empurrando um armário pesado contra a porta. Foi encontrado 2 dias depois por um coroinha, desidratado e em estado de choque. O padre Arturo foi transferido. Dizem que nunca mais voltou a oficiar um enterro. Passou o resto de seus curtos dias num mosteiro, desenhando obsessivamente nas margens de seus livros. Desenhava a mesma imagem repetidamente, um oval liso. Porque o verdadeiro horror não foi o que viu. Foi o que sentiu. Sentiu que a coisa sem rosto, a mulher sem traços, o tinha visto melhor do que ninguém em sua vida. Algumas almas não choram com lágrimas. Choram com silêncio. E algumas não precisam de olhos para te observar na escuridão. Se esta visão te deixou sem fôlego, dê um like. É a única forma de sabermos que você continua aí. E inscreva-se, porque na Califórnia, as crianças que dormem entre as folhas nem sempre estão descansando. História 7. Um menino que parecia dormir sob as folhas na Califórnia. O outono no norte da Califórnia tem uma beleza melancólica. O ar é fresco, o céu é de um azul profundo, e os velhos cemitérios da época da corrida do ouro se cobrem com um tapete de folhas douradas e vermelhas. O cemitério de Pioneers Rest era um desses lugares, um parque de história mais do que um lugar de luto. O padre Esteban, um homem amável de cabelos brancos que dirigia a paróquia local, amava caminhar pelo Pioneers Rest e trazia-lhe paz. O som das folhas secas estalando sob seus sapatos era como uma oração. Era uma tarde de outubro particularmente bonita. O sol filtrava através dos galhos dos carvalhos centenários. Esteban caminhava pela seção mais antiga, a das crianças. Uma área triste, cheia de pequenas lápides desgastadas que diziam nosso pequeno anjo ou perdido, mas não esquecido. As epidemias do século XIX tinham sido cruéis. Enquanto rezava o terço em silêncio, ouviu algo. Um som pequeno, quase imperceptível. Uma risadinha. Parou. Olhou ao redor. Não havia ninguém. O cemitério estava vazio, exceto por um jardineiro com um soprador de folhas ao longe, cujo zumbido era um drone distante. O vento, disse a si mesmo, e continuou. Uns passos mais à frente, ouviu de novo. Uma risada clara, infantil. E desta vez, um sussurro, vem brincar. Esteban congelou. O pelo de seus braços se arrepiou. A voz tinha soado como se estivesse bem ao seu lado. Olhou ao redor, dessa vez com mais atenção. E então ele viu. Na base de um carvalho enorme, onde o vento tinha amontoado as folhas num monte que chegava até sua cintura, havia algo. Aconchegado no centro do monte de folhas, como um ninho, havia um menino. Parecia ter uns 5 ou 6 anos. Usava calças de veludo cotelê, suspensórios e uma boina de tecido, roupas que pareciam antiquadas. Estava encolhido, de costas para Esteban, sua cabeça de cabelo cacheado apenas visível. Parecia estar profundamente adormecido.
O coração de Esteban se encheu de preocupação. Uma criança perdida? Dormindo aqui com este frio? Aproximou-se lentamente, seus sapatos fazendo um ruído surdo no tapete de folhas. Filho, disse suavemente, filho, você está bem? Está perdido? O menino não se moveu. Não houve resposta. Pequeno, você vai ficar doente, disse Esteban, agora mais perto. Acorde. Vamos procurar seus pais. Estava a apenas um passo de distância. O menino estava incrivelmente quieto. Quieto demais. O pânico começou a se filtrar na preocupação de Esteban. Estava ferido? Estava. Por favor, Deus, não, sussurrou. Ajoelhou-se junto ao monte de folhas. O cheiro de terra úmida e decomposição era forte. Filho, vou tocar no seu ombro, disse, como para avisá-lo. Estendeu a mão, sua mão enrugada pela idade tremendo levemente. E tocou o ombro do menino. No instante em que seus dedos fizeram contato com o tecido da jaqueta, tudo se desfez. A figura do menino não caiu. Ela se desintegrou. O menino, a roupa, a forma, a boina, tudo colapsou numa nuvem de poeira seca, folhas podres e gravetos quebradiços. Não havia corpo. Não havia ossos. Não havia nada exceto a pilha de folhas. A forma que tinha visto, a figura perfeita de um menino dormindo, tinha sido uma ilusão. Uma armadilha feita dos restos do outono. Esteban caiu para trás, abafando um grito, aterrissando com força sobre o túmulo de um tal Thomas Miller, de 1850 a 1856. Olhou com horror para o monte de folhas. Já não havia um menino. Apenas folhas. Estava ofegante, seu coração batendo com força. Uma ilusão. A luz do sol. Minha mente. Estava tentando encontrar uma explicação racional, quando um movimento na pilha de folhas chamou sua atenção. As folhas começaram a rodopiar. Lentamente, como se uma mão invisível as estivesse agitando de baixo. Levantaram-se, girando num pequeno redemoinho, e da pilha, de onde estivera a cabeça do menino, saiu um som. Não era uma risada desta vez. Era um sussurro frio, seco e claro como cristal. E dizia: você trapaceou. Não devia ter me tocado. As folhas caíram no chão, mortas outra vez. O padre Esteban levantou-se e correu. Correu mais rápido do que tinha corrido em 30 anos. Não parou até que os portões de ferro do cemitério estivessem fechados atrás dele. Naquela primavera, quando o jardineiro queimou as folhas secas de outono, a fumaça sobre Pionés Reste foi estranhamente espessa. E alguns disseram que, se você escutasse com atenção, o crepitar do fogo soava, muito vagamente, como a risada de um menino brincando sozinho. Às vezes, a inocência não é mais que um disfarce. Uma armadilha feita de poeira e memórias. Se esta história te fez desconfiar do outono, deixe seu like. E inscreva-se no nosso canal. Estaremos te esperando. Porque em Saragoça, Espanha, as orações nem sempre são ditas a sós. História 8. A reza que alguém continuou quando o padre parou em Saragoça. A cidade de Saragoça, na Espanha, é antiga. Seus alicerces são romanos, seus muros viram guerras e pragas. E seu cemitério, o Panteão de Torreiro, é uma cidade dos mortos, com ruas, praças e criptas familiares que afundam na terra fria e úmida de Aragão. O padre Inácio não era um sacerdote de paróquia. Era um historiador, um erudito da igreja. Sua paixão era a arquitetura funerária. Havia obtido uma permissão especial para estudar as criptas góticas de Torreiro, fechadas ao público durante décadas. Era uma tarde de tempestade. O céu estava preto e o trovão retumbava à distância.
Inácio estava sozinho no cemitério, algo que preferia. Os funcionários tinham ido embora, deixando-lhe a chave mestra. Estava na cripta da família de La Vega, uma família nobre extinta no século XVIII. O ar era espesso, cheirava a pedra molhada, a ferrugem e a um leve, mas persistente, cheiro de mofo. A cripta era pequena, com 2 sarcófagos de pedra aos lados e um altar ao fundo. Inácio estava fascinado, tomando notas à luz de uma lanterna a pilhas. A única luz. Estava transcrevendo uma inscrição em latim na parede. Lá fora, a tempestade desabou. A chuva batia na porta de ferro sobre a escada. O vento uivava. E de repente, a cripta mergulhou na escuridão total. Sua lanterna tinha morrido. Maldição, murmurou, batendo nela por hábito. Estava em completa e total escuridão. Uma escuridão que parecia sólida, como veludo preto pressionado contra seus olhos. Um relâmpago iluminou o exterior, e por um segundo, uma luz azulada filtrou-se por uma fenda no teto, iluminando o rosto de um querubim de pedra que parecia olhá-lo com pena. Inácio sentiu que o pânico, frio e irracional, subia por sua garganta. Estava a 10 metros debaixo da terra, num espaço fechado, com 2 caixões de pedra. Fez o que lhe ensinaram desde criança. Rezar. Começou a recitar o Pai Nosso em voz alta, sua voz tremendo, ressoando estranhamente no pequeno espaço. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sua voz ficava mais forte, mais segura a cada palavra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Parou. Tinha parado porque, no meio de sua oração, ouviu um som. Um som de movimento dentro da cripta. Um som como de tecido velho, tecido de seda, roçando contra a pedra. Ficou paralisado. Silêncio total. Apenas a batida de seu próprio coração em seus ouvidos. Olá, sussurrou. Que estupidez! Estava prestes a continuar a oração, a convencer-se de que foi um rato, quando aconteceu. Da escuridão, do canto onde estava o sarcófago de Dona Inés de La Vega, uma voz continuou a oração exatamente onde ele a tinha deixado. Não era a voz dele. Era uma voz de mulher. Uma voz idosa, seca, como o sussurro de folhas mortas. Uma voz que soava como se não tivesse usado ar para falar em séculos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Inácio sentiu que sua alma abandonava o corpo. Não conseguia respirar. Não conseguia se mover. A voz seca fez uma pausa, como esperando que ele continuasse. Mas ele estava mudo de terror. Depois de um segundo de silêncio, a voz continuou sozinha, desta vez com um toque de impaciência. E não nos deixeis cair em tentação. E então, outra voz se juntou. Do outro sarcófago. Uma voz masculina, mais profunda, mas igualmente seca e poeirenta. Mas livrai-nos do mal. As duas vozes, o coro dos mortos, recitaram a linha final juntas, seus sussurros preenchendo a cripta. Inácio estava chorando em silêncio, as lágrimas corriam por suas bochechas. As vozes pararam. O silêncio que se seguiu foi pior que a oração. Estavam esperando. Tentou dizer amém. Não conseguiu. A voz feminina falou de novo, desta vez não rezando. Falou com um tom de curiosidade fria. Por que você parou, padre? Estávamos apreciando sua companhia. Isso foi o que quebrou a paralisia. Inácio gritou. Um grito agudo, animal. Virou-se e lançou-se para onde lembrava que estava a escada. Tropeçou em sua maleta, caiu de joelhos sobre a pedra fria e se arrastou. Bateu na parede,
tateou em busca da escada, encontrou-a e subiu de 4, arranhando a pedra. Empurrou a porta de ferro. Estava emperrada. Craque! Um trovão ressoou logo acima, e a chuva começou a cair sobre ele. Saiu para a tempestade, caindo na lama, respirando o ar frio e úmido como se fosse seu primeiro fôlego. Correu, deixando para trás sua maleta, suas notas, sua lanterna e sua sanidade. Correu pelas ruas da Cidade dos Mortos, sem parar até estar fora das muralhas de Torreiro. O padre Inácio nunca terminou sua pesquisa. Informou que a cripta de La Vega era estruturalmente insegura. Mas a verdade é que sabia que não era insegura. Estava ocupada. E percebeu que os mortos não apenas ouvem as orações. Às vezes, eles as respondem. Rezar num cemitério é um convite. E você nunca sabe quem vai aceitar. Se este sussurro gelou suas costas, deixe um like. Inscreva-se se tiver coragem de nos seguir. Nossa próxima viagem é Yucatán, onde as sombras nem sempre obedecem às leis da física. História 9. A sombra que o ultrapassou num corredor do panteão em Yucatán. O panteão de Mérida, em Yucatán, é diferente. Pelo calor e a umidade, a maioria dos túmulos fica acima do solo. São gavetas, filas e filas de nichos empilhados, criando verdadeiros corredores e ruas de mármore branco que brilham sob a lua tropical. Raul era o velador, o guarda noturno. Um trabalho que ninguém queria, mas que ele não se importava. Era um homem tranquilo que gostava do silêncio, do calor da noite e do zumbido dos insetos. Estava em sua ronda das 3 da manhã. A hora do diabo, como sua avó a chamava. O ar era espesso como um caldo, e a lua cheia era tão brilhante que mal precisava de sua lanterna. Caminhava pelo corredor 7, um corredor longo e estreito ladeado por muros de túmulos de 3 metros de altura. Era um dos corredores mais antigos e sombrios. Enquanto caminhava, observava sua própria sombra. Sob a lua brilhante, sua sombra se projetava longa e nítida sobre o chão de lajotas brancas à sua frente. Movia-se no ritmo de seus passos, cabeça, ombros, o balanço da lanterna em sua mão. Era sua única companheira. De repente, a sensação de solidão desapareceu. Teve a mesma sensação que você tem quando alguém caminha ao seu lado. Você não vê, mas sente a presença, o movimento na sua visão periférica. Raul parou. O zumbido dos grilos pareceu calar. O ar ficou pesado e quieto. Olhou ao seu redor. Estava sozinho. O corredor estava vazio. Estou cansado, disse a si mesmo, balançando a cabeça. Continuou caminhando. E então, ele viu. No chão, à sua frente, já não havia uma sombra. Havia duas. Sua própria sombra, clara e definida, estava lá. E bem ao seu lado, movendo-se no mesmo ritmo que ele, havia outra sombra. Raul parou bruscamente. Sua sombra parou. A outra sombra também parou. Estava colada à sua, mas era diferente. Era mais escura, se isso fosse possível. Um preto mais profundo, um preto que parecia absorver a luz da lua. E a forma não era humana. Era alta demais. Magra demais. Os braços eram longos, quase até o chão. O coração de Raul parou. Olhou para o lado. Não havia ninguém. Não havia nenhum objeto, nenhuma árvore, nada que pudesse projetar aquela sombra. Lentamente, levantou sua lanterna. Sua sombra levantou a lanterna. A outra sombra não. Ficou quieta. O que é você? Sussurrou Raul. Voltou a caminhar, desta vez mais rápido. Sua sombra se moveu. A sombra escura se moveu com ele, colada ao seu lado,
como um parceiro de dança macabro. "Ah, sai daqui!" gritou, e agitou o braço na direção da sombra, como se pudesse espantá-la. Sua sombra imitou o movimento. A sombra escura não se alterou. Então, a sombra escura começou a mudar. Deixou de imitá-lo. Deixou de caminhar ao seu lado. E começou a ultrapassá-lo. Deslizou para frente, separando-se da sombra de Raul. Movia-se mais rápido do que ele caminhava, deslizando pelo chão de lajotas com uma velocidade antinatural. Não tinha corpo, não tinha fonte, era apenas uma mancha de escuridão pura. Raul observava, paralisado pelo espanto e o terror. A sombra o ultrapassou. Era como se corresse, mas sem pés. Era apenas uma forma deslizando. Chegou ao final do corredor, onde o caminho encontrava um muro sólido de nichos de mármore branco. Não parou. A sombra não bateu contra o muro. Ela subiu nele. Raul viu, com os olhos esbugalhados, como a silhueta negra e alongada trepava pelo mármore, fluindo para cima como tinta derramada, contra toda a gravidade. Chegou ao topo do muro de túmulos, parou por um segundo, pareceu olhar para baixo, e depois desapareceu pelo outro lado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Raul ficou ali, tremendo. Olhou para sua própria sombra no chão. Parecia pateticamente pequena. E sozinha. De repente, do outro lado do muro onde a sombra tinha desaparecido, de um túmulo que ele sabia estar vazio, um som. Uma única batida. Toque. Como se alguém, de dentro, pedisse para sair. Raul não esperou ouvir a segunda batida. Deixou cair sua lanterna e correu. Correu pelos corredores de mármore, o eco de suas próprias botas perseguindo-o. Não parou sua ronda. Mas naquela noite, e todas as noites seguintes, Raul caminhou pelas bordas externas do panteão, sob a luz dos postes elétricos. Nunca mais voltou a caminhar pelos corredores internos sob a luz da lua. Porque aprendeu que em Yucatán, até a escuridão tem sua própria sombra. Às vezes, a coisa que te segue não precisa de corpo. Só precisa da sua luz para poder roubá-la. Se esta história te fez olhar 2 vezes para sua própria sombra, deixe um like. E inscreva-se. É a última chamada. Porque na Virgínia, a inocência acaba de ser enterrada, e não está contente. História 10. O caixão que emitia risadas abafadas na Virgínia. O cemitério de Rock Shad na Virgínia é um dos lugares mais tristes do estado. É um lugar de carvalhos velhos e salgueiros chorões, com uma seção dedicada à guerra civil e outra, mais moderna, que é igualmente trágica. O padre Michael, um homem com olhos cansados que tinha visto dor demais, presidia o pior tipo de funeral que existe. Um funeral para uma criança. Era um caixão pequeno, branco, coberto de flores. A família estava destroçada, seus soluços eram um único som além do vento que sussurrava nos salgueiros. A menina, Lillian, de 6 anos, tinha morrido de uma doença repentina e cruel. O serviço foi breve e doloroso. Michael disse as palavras de consolo, mas soavam vazias, até para ele. O pequeno caixão foi baixado à terra úmida. Os trabalhadores do cemitério, homens duros com rostos respeitosamente sombrios, começaram seu trabalho. As primeiras pás de terra bateram na tampa do caixão com um som surdo e final. Tum! Tum! A família se virou, incapaz de suportar mais. Afastaram-se, um grupo quebrado caminhando em direção aos carros. O padre Michael ficou. Sempre ficava até o final. Era sua vigília privada, sua oração final pela alma que partia. Os trabalhadores terminaram de encher a cova, formando um monte de terra fresca e escura. Colocaram as coroas de flores em cima, um toque de cor na tristeza. Assentiram para o padre Michael e foram embora,
seus caminhões roncando ao longe. Agora, Michael estava sozinho. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja e roxo doentios. O ar estava quieto. O cemitério estava em completo silêncio. Michael inclinou a cabeça. Requiesca Tim Pace, pequena Lillian, sussurrou. Que os anjos te levem. Michael levantou a cabeça. O que foi isso? Soava como o pio de um pássaro. Ou um gato. Descartou. Voltou à sua oração. Senhor, receba esta alma inocente. Parou. Não era um pássaro. Era uma risada. Era uma risada de menina, aguda e clara. E estava abafada. Estava amortecida. Como se viesse debaixo de um travesseiro. Ou debaixo de 2 metros de terra. O coração de Michael se transformou numa pedra de gelo. Olhou fixamente para o monte de terra fresca. Não, sussurrou. É a dor. É minha mente. A risada era mais forte agora, inconfundível. Estava cheia de alegria, uma alegria maliciosa. Era a risada de uma criança brincando de esconde-esconde. E vinha, sem dúvida alguma, do túmulo que acabavam de fechar. Deus Todo-Poderoso, exclamou Michael, recuando um passo. A terra no monte tremeu levemente. As flores no topo se moveram. A risada se transformou em gargalhadas, ainda abafadas, mas frenéticas. Isso não era dor. Não era inocência. Isso era algo horrível. O padre Michael, aterrorizado mas aferra em nome de Jesus Cristo, gritou, sua voz tremendo. Eu te ordeno que se cale. Tirou seu aspersório de água benta do bolso e jogou um jato sobre o túmulo. No instante em que a água benta tocou a terra, a risada parou. Cortou-se no meio da gargalhada. O silêncio que se seguiu foi tão repentino e total que foi mais ensurdecedor que a risada. Michael estava ofegante, sua mão tremendo. Olhou para o túmulo. A terra estava quieta. As flores estavam quietas. Se foi, gaguejou, tentando recuperar a compostura. Começou a recuar, seus olhos fixos no monte. Deu um passo, depois outro. E então, uma última voz saiu da terra. Não era uma risada. Era um sussurro. Um sussurro de menina, claro, frio, e cheio de um desprezo infinito. E desta vez, não soou abafado de jeito nenhum. Soou como se estivesse sussurrando bem no seu ouvido. Como você é chato. O padre Michael não gritou. Não correu. Simplesmente deu meia volta e foi embora, deixando o cemitério ao entardecer. Nunca disse à família o que aconteceu. Como poderia? Como dizer-lhes que a inocência que enterraram não era inocência de forma alguma? E como dizer-lhes que o que quer que estivesse naquele túmulo, não estava triste por estar ali? Estava, e se divertindo. Chegamos ao final da nossa viagem. 10 histórias. 10 portas para a escuridão. O silêncio agora é mais barulhento, não é? Cada sombra parece um pouco mais longa. Cada sussurro do vento soa como uma voz. Se você chegou até aqui, se enfrentou estas 10 histórias conosco, então você é parte desta vigília. Deixe um último like como sinal de que sobreviveu à noite. E se ainda não o fez, inscreva-se. Porque a escuridão tem histórias infinitas. E nós estaremos aqui, no cemitério dos seus medos, esperando para contá-las. Boa noite, e durma bem. Se puder.